Boa noite a todos. É, Vamos juntos para mais um devocional. Queria agradecer, né, a todos que acompanham a gente, que estamos firmes nesse propósito. Hoje queria pedir desculpa também a vocês, a voz, né? E hoje a nossa live ao final será diferente, né? Vou aproveitar que eu estou acompanhada dele, né, que ele sempre puxa aqui e finaliza. Eu tive um propósito no meu coração essa semana de interceder, né, pelas almas aflitas, pelas perdas, né, por uma semana tão carregada que só Jesus para segurar nas nossas mãos, né? Os desafios que a gente enfrenta diariamente e que se for pela carne, né, a gente cai, né? A gente cai, a gente é tentado o tempo inteiro e a gente precisa estar firme nos pés de Jesus. Que quanto mais firmes estamos, mais provações, né, amor? Sempre. Mais seta. Mas quando a gente está junto com o Senhor, né, quando a gente confia no Senhor, Ele nos dá ferramenta, direção e nos ajuda, né, para a gente sair e seguir no propósito firme. Vamos começar o nosso devocional de hoje. Ju vai ler aqui pra gente o nosso devocional, né, amor? Isso. E aí depois a gente finaliza. E, como eu falei, essa live vai ser diferente. Vai ser o nosso devocional e finalizando, aproveitando que eu estou acompanhada junto com ele, finalizo o propósito da oração dessa semana, que foi muito forte. E aí, a palavra do Senhor fala onde tem dois ou mais clamando em meu nome, eu me faço presente. E eu creio que o Senhor está conosco e a gente vai entregar essa noite linda de adoração a Ele, que é a nossa estrela da noite. Amém? Amém, amém. Beijão aí para todo mundo. Boa noite. Né? Quero mandar um abraço, um beijo para Patrícia, né? Que a gente encontrou no shopping. Né? Que ela encontrou com a gente e falou: olha, eu tô trabalhando, então não vejo a live quando tá ao vivo, mas depois, todas as lives eu vejo depois, né? Depois fica gravada, então ela vê depois. Então um beijão para Patrícia aí. Um beijão para Sempre vem ela. com palavras, né, de incentivo. Incentivando, torcendo. E como é bom, né? Como é bom a gente ter pessoas que pensam positivo, que incentivam a gente, que tem amor por nós, né? Que demonstra. É tão bom sentir essa sinceridade, né? E só gratidão, né? O Senhor, a gente vem no propósito de Senhor, vai lapidando, vai transformando. Eu quero servir, eu quero fazer o que te agrada, eu quero estar em lugares que te agradam, presenças que te agradam. E ele vem nessa transformação constante nas nossas vidas e a gente é só gratidão. A gente não é melhor do que ninguém, mas a gente tem essa sede de aprender, essa sede de fazer o certo, né? Aí como é que eu começo a fazer o certo? Eu sempre deixo aqui, vai agradar a Deus? O que eu estou fazendo vai agradar? Então, se a gente começar a perguntar ao Senhor, Senhor, essa decisão, o que eu estou fazendo é o certo, eu quero o certo, a partir de hoje eu quero fazer o certo. Vai te agradar? Essa decisão vai te agradar? Se não, não é o caminho, não é verdade? Vamos lá. Vamos lá. No dia de hoje, dia 29 de junho, a palavra é confiança para avançar. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, ele fala: apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hoje quero despertar algo em você. Os céus estão abertos e Jesus conquistou na cruz o direito de vivermos as promessas de Deus, Pai. Lembre-se, em uma aliança, ambos os lados devem cumprir as partes. Da mesma forma, confie no cuidado e na provisão do Senhor. Faça a sua parte, vivendo um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Por meio do seu sacrifício,
Jesus conquistou para nós o acesso a uma vida extraordinária. Ele perdoou nossos pecados, nos tirou de uma vida sem propósito e nos prometeu uma vida eterna. Mas o fato é que a Bíblia nos instrui a termos confiança e nos apegarmos a essas verdades. Não a viver de forma cômoda e estagnada. Saia do comum e caminhe ousadamente em direção a Jesus. Colha os frutos das promessas que já estão disponíveis para você. Mais do que confiar nelas, confie naquele que as faz. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Ele lhe deu talentos e dons únicos. Portanto, não deixe o medo ou a falta de confiança impedi-lo de viver tudo aquilo que Deus sonhou para você. Com fé e determinação, saiba que o Senhor está ao seu lado, pronto para o capacitar e guiar. Amém. Não se acomode ou se conforme com o que você tem vivido hoje, mas se posicione para ir além. Busque ainda mais o Pai. Ouça a voz dele e dê passos ousados, porque Deus se manifesta e honra aqueles que se posicionam com fé e confiança. Amém. A partir de hoje, seja inspirado para que a sua fé seja renovada e sua jornada marcada pela confiança no cuidado e na provisão de Deus Pai. E a frase do dia é: confie em Deus, feche os olhos da dúvida e abra os olhos da fé. Amém. E a palavra fala exatamente isso. A confiança em Deus, a fé em Deus, é ela que nos faz avançar, né? Ela que nos encoraja, né? E nos dá a certeza de que temos a condição de alcançarmos novos objetivos, né? Avançarmos nessa caminhada, porque Deus ele tem sido o nosso condutor, né? A gente tem que entender que a gente pode estar achando que pode estar fazendo a coisa certa, que está tendo os melhores pensamentos, vivendo, entendendo que vivemos o melhor de Deus, mas Deus ele fala assim: você tem que estar no meu caminho. Né? Não adianta, né, você confiar, ter esse entendimento, mas não ouvir a voz de Deus e não ser guiado no caminho que Deus já terminou para nossas vidas. Né? A base da confiança em Deus é cumprir aquilo que Ele determina. É fazer a vontade dEle. Né? Porque se eu digo que confio, se eu professo com a minha boca que eu confio em Deus, mas ao escutar a voz dEle, a vontade dEle, a determinação dEle, eu não obedeço e não cumpro, não faço, que adianta ter essa fé? É vã nossa fé. Ela acaba sendo nula, porque eu tenho primeiro que confiar naquele que me prometeu. Né? Eu tenho que sair do comum e eu tenho que caminhar ousadamente pela estrada, pelo caminho que Deus preparou para a minha vida. Porque eu sei que as promessas do Senhor, elas nunca falharão. Aquilo que Ele prometeu para nós, no tempo certo, vai se cumprir. Né? Foi algo até que a gente ouviu hoje também na pregação, né, do pastor Gabriel, onde dá esse pensamento de que Deus ele nos convida para a confiança na provisão dele. Então ele é um Deus provedor. E a provisão do Senhor, ela é guiada, ela é movida em nós através da nossa demonstração de confiança. É isso. Então, esse é o entendimento hoje, eu entendo do nosso devocional. É confiar em Deus, viver o que Deus tem preparou para as nossas vidas. O que Ele nos instrui a fazer e a gente nos apegarmos a essas verdades de uma maneira tão forte que até alguém que venha tentar nos tirar nossa paz, tirar nossa direção. E assim, você já percebeu que quando você está em Deus, que quando você está nesse caminho, trilhando o caminho, né, quantas setas malignas,
quantas coisas se levantam para tirar você do seu propósito. Eu não tinha percebido isso. E conversando, né, com a irmã da igreja, eu comecei a perceber que, de fato, é verdade. Né? Quando a gente está mais nos pés do Senhor, quando a gente está buscando, quando a gente está com essa sede, a gente é tentado demais, como Jó, né? A ver até onde vai a nossa fé. Eu venho me deparado com muitas situações. E Joyce entrou aí, minha sócia. E a gente conversa muito sobre isso, né? Eu sempre estou muito com ela. A gente conversa muito, assim, mais amiga. Você já percebeu que desde que eu estou nesse caminho, nesse propósito, quantas provações, quantas, né, setas vêm para desviar, para tirar a gente do caminho, para tirar a gente do propósito. Mas a gente confia nesse Deus, né, que nos guia, que nos liberta, que nos livra da seta do maligno, né? A gente precisa olhar com essa confiança que Deus preparou para as nossas vidas e que a gente está aqui, como a gente tem um entendimento, a gente tem a obrigação, né? Só Deus, amiga, a gente tem a obrigação. Eu me deparo muitas vezes assim, nossa, isso, aquilo, outro, mas como cristão a gente tem a obrigação de ser diferente. Com o entendimento que a gente tem, com a busca que a gente precisa ser realmente vaso, instrumento do Senhor e ser diferente. E de pregar, né? Então, assim, a gente precisa ter essa sede e ter esse entendimento. Que outro exemplo que a gente... Juan, bem-vindo, meu irmão. E que a gente vem vivenciando isso. Ela também, Joyce também, nós. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Então, quanto mais a gente estiver nesse caminho, nesse propósito, a gente também tem esse entendimento que vai surgir coisas para tirar a gente do trilho. Permanecer, né? Mas a gente precisa olhar para Jesus e confiar nas promessas que Ele nos deixou e as promessas e o que Ele tem para as nossas vidas. Né? Então, eu entendo nessa palavra de hoje, essa passagem, essa confiança. Né? A gente tem que ter. E como sempre, eu gosto de deixar uma palavra da Bíblia, né? E aqui ele falou, confiança para avançar. E deixa aqui um texto, ele deixa a leitura para a gente no livro de Hebreus 9:23, que diz: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém. Amém. Então ele cumpriu uma vida em abundância. O texto base hoje, não foi do culto, foi esse? Foi sim. Foi, não foi Hebreus? Hebreus. E a gente precisa confiar nesse Deus maravilhoso que Ele cura, transforma, lapida. Nós estamos vivenciando muitas provas do que Deus tem feito para as nossas vidas e o que Ele ainda vai fazer. Claro que não é fácil, não. A gente encontra pedras no caminho. Até acho que foi Joyce que falou assim, até porque nós somos carne, nós somos falhos. Sim. E até ela falou assim, a toda sabedoria, carne fala, e não conseguimos usar toda a sabedoria que Deus nos nutre. É exatamente a toda a sabedoria que Deus tem nos dado, né? Que toda palavra que nós aprendemos em Deus não significa e não nos livra de situações onde a carne fala alto, e até tenta nos envergonhar. E tirar do propósito. Exatamente. Como cristão, olha para a crente, olha para esse cristão, né? Olha como ele está agindo. Mas cabe a nós entender que nós somos falhos. E não é pela força do nosso braço. Na verdade, essa é a grande perseverança que Deus pede a nós. Continuar na fé. É que continuemos na fé, exatamente segurando isso. Na mão do outro e olhar com o coração bondoso, porque Deus ele quer isso, ele quer o nosso coração. E ele fala assim, façamos a nossa parte, vivendo um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. A gente tem que fazer a nossa parte.
claro que, como você falou, vai ter momentos que a carne vai querer falar. Vai. E a gente, às vezes, se E perde. que a gente não está livre de, como o Ju falou, de fazer. Mas o diferencial, quem está no trilho, logo a gente volta e tem um coração arrependido, Senhor, me perdoa. E aprendemos, né? E aprende quantas vezes você está comigo todos os dias, mais do que qualquer pessoa, ela está comigo. Quantas vezes, eita, né? E assim, não, Senhor, tira isso de mim. A gente também ama você, Joyce. Te amo, amiga. Você sabe que você é minha irmãzinha e tá aqui. E quantas vezes a gente não tem que ter vergonha? Essa live é para isso mesmo, é aqui para estar dizendo assim, olha, eu errei, mas eu quero acertar. Senhor, me ajuda, me lapida, me transforma. Eu sei que isso não te agrada, mas transforma aqui, Pai. Sou carne, mas eu preciso de ti. E quantas vezes a gente fala sobre isso, né? Com o diferencial, quando a gente está no trilho, o Espírito Santo ele inquieta, ele incomoda. Ele diz assim, não me agradei. A gente ouve, né? Quantas vezes eu digo, Senhor, me perdoa. Eu sei que isso não te agradou. E a gente tem. Falei com o Joyce essas coisas essa semana, né? Dei até um exemplo nosso. Eu falei, não, Senhor, eu sei que eu extrapolei aqui. Tira isso de mim. Tô errando aqui. Tira isso que não te agrada. Vai lapidando, vai transformando. Porque eu quero essa vida para mim. Eu quero estar em ti, eu quero nesse propósito. Claro que vem setas, vem tribulações. Mas a gente tem esse diferencial como cristão, né, amor? Eu acho que a gente tem um coração arrependido, tem um coração humilde. A palavra do Senhor, ele fala assim, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Esse buscar-me-eis não é uma coisa que você faz uma vez só. É seguir, é todos os dias. Todo dia quando a gente acorda, a gente tem que buscar o Senhor, né? E esse buscar é entendendo que a gente vai falhar, porque o Senhor, ele sabe que somos falhos e fracos, né? Mas se não fosse a graça de Deus nas nossas vidas, o que seríamos de nós? Né? Eu entender que eu sou fraco e falho como carne, me faz perceber o quanto eu preciso de Deus. Porque somente Ele, me sustentando, é que vai me dar possibilidade de avançar no meu casamento, de avançar na minha vida com meus filhos, de avançar na minha vida no meu trabalho, financeiramente. Esse entendimento de que eu sozinho não posso fazer isso. Mas se Deus é por mim, como a palavra do Senhor fala, quem será contra mim? Né? Eu consigo, em Deus, passar por todas as barreiras. Né? E essa é a grande chave. Só ele. Essa é a grande chave. Saber que nele eu posso fazer, nele eu posso prosseguir, nele eu posso avançar, em Deus eu posso fazer todas as coisas. Mas quando eu estou distante dele, aí é exatamente o inverso. Aí eu não consigo, eu não vou superar, principalmente filho. Né? O filho de Deus, ele só consegue algo se for em Deus. Se ele estiver em Deus. Se ele estiver distante... a gente toma decisões erradas. A carne, ela fala, então a gente tenta uns com um temperamento mais explosivo, não, e com senso de justiça nosso, que nunca está certo, porque sempre é o Senhor, né? Então eu sempre o que é que eu venho trabalhando em mim? Eu pergunto, meu Deus, vai agradar a ti? Essa resposta que eu dei, não agradou. Embora até Júnior fale assim, você é muito orgulhosa, mas aquilo fica remoendo, sabe? Poxa. Mas eu acho que a gente como casal, né? Até como testemunho, a gente tem sido lapidado como casal, né? Porque a gente não se encontrou perfeito. Eu não sou perfeito, ela não é perfeita. Vocês são como é que se diz? O exemplo de casal. Não somos. A gente tem erros, tem falhas, a gente fala besteira um pro outro. A gente faz coisas erradas, mas o que é o principal e o que sustenta o nosso casamento, é o que eu falo para ele, é que a gente procura saber onde está errado e procura melhorar. É um processo. Todo processo, ele gera dor. Né? Eu falo muito assim, nosso casamento é como uma pedra preciosa, que tem que ser lapidada. Mas para ser lapidada, ela leva dor. Né? Essa pedra ela tem que levar fogo, ela tem que ser batida, ela tem que ser quebrada, ela tem que ser polida, até virar essa joia tão rara, que é a nossa relação. Então, a gente está passando por esse processo. Né? Acho que todos os casais passam por isso, e a gente, como um casal novo, né?
No Novo caso, cheio de experiência. novo e cheio de experiência, exatamente. Porque a gente vem de um segundo casamento, junto com 4 filhos, eu com 2. Então, e aí são costumes, são coisas diferentes que a gente tem que começar a entender e respeitar, né, um do outro, para poder, a gente se ama primeiro a gente se ama, a gente se escolheu, né, quando a gente vem do segundo casamento, aí a gente se escolhe, né, e é isso, é olhar para... Então, não, pode terminar, não interrompi, porque na hora eu tenho vontade de falar. Pode falar, que eu me perdi aqui. Respeitar e se permitir, exatamente. Permitir. E a base é exatamente essa, é o amor. Se você tem amor, o restante é cuidado, é mudança, é respeito, né? É buscar o melhor na relação. Então, e tendo o principal como guia, nosso guia é Jesus. Até hoje o pastor falou algo muito interessante, falou, hoje eu não tenho ouvido a voz de Deus, né? Deus falar. Aí ele perguntou, quanto tempo você não lê a Bíblia? Aí o irmão falou, 1 ano. Foi pronto. Faz 1 ano que Deus está em silêncio com você. Porque a resposta, a busca... Está aqui, né? Está na Bíblia. O Senhor já deixou a resposta. A gente precisa ter esse trabalhozinho, né? De ir lá pegar essa resposta. E o pastor falou também hoje assim, eu não conheço aquele que no seu íntimo, que se tranque no quarto, que clame a Jesus, que seja ali em oração, entregue, que não tem uma resposta. Então, e é verdade. Com certeza, Deus vai falar. Ele fala, e ele fala de maneiras lindas. Ele pode falar tanto de um sonho, como ele pode falar diretamente para você. E olha, isso é algo muito forte. Ila tem um dom muito lindo que Deus deu para ela. Que é um dom, ela recebe de Deus muita coisa. E Ila, por algum tempo, ela teve isso aprisionado nela, e ela tinha medo, né, de falar, receio de falar. E é algo que eu sempre, assim, eu falo para ela. Incentiva. Não feche, né, a boca que Deus abre. Não se feche a boca que Deus abre. Mesmo se você não concorda, se você não concorda, não é do seu conhecimento, não é da sua natureza, não é do seu convívio entender isso. Mas saiba que não se fecha a boca, nunca vai se fechar a boca que Deus abre. Nunca vai se deixar chegar a mensagem, deixar de chegar uma mensagem que Deus mandou. Você querendo ou não, ela vai chegar. E quando você recebe algo que é de Deus, que é muito lindo, Deus ele pode usar exatamente a pessoa para falar diretamente com você. E tenha certeza, se é de Deus, vai lhe trazer paz. É verdade. Se não for, você vai ouvir e vai dizer, não sentir paz. O que pode acontecer? Porque para você ter ideia, o próprio Pedro, que andava com Jesus, em um momento, ele fala algo que não é de Deus, é algo de Satanás. E Jesus repreende ele e fala, sai de mim, Satanás. Quando eles estão reunidos na ceia, e Jesus fala que um deles irá negar ele. E ele fala, nunca negarei, Senhor, eu morrerei contigo, eu nunca me negarei. E Jesus fala, Pedro, não fala isso, Pedro. Não, Senhor, nunca farei isso. E Jesus, Pedro, para de falar isso, porque hoje me negará 3 vezes antes que o galo cante. E ele continua falando, e aí ele fala assim, sai de mim, Satanás, afasta de mim, Satanás. Não era que Pedro era de Satanás, mas a palavra pronunciada por Pedro naquele momento não era de Deus. Não era. Entendeu? E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Mas aquele que traz algo de Deus, que a gente possa ter maturidade de entender que se é de Deus, vai nos trazer paz e vai nos dar entendimento. Né? Hoje, o pastor Gabriel falou algo muito especial nisso, né? Falou tremendamente sobre isso. Ele criou um propósito no coração dele. Esse exemplo é muito legal, pode falar, amor. Ele criou um propósito no coração dele que ele achava. Ele falou assim, ele é surfista, e ele achou que Deus tinha colocado no coração dele a vontade de ir para a Austrália, de pregar na Austrália, de aprender na Austrália, fazer um curso lá, queria passar 1 ano lá. Mas
por trás da vontade dele, do entendimento dele, estava a vontade de ir para a Austrália, a terra do surf, né? Ia poder estar lá com... E aí ele pensou nisso. E aí ele, não, já Era tinha cômodo para ele, cômodo, né? né? Aquilo que ele queria, né? E ele levou isso pro pai dele, e o pai dele disse, não, eu conheço alguém lá, vamos... Aí ele fez a conversa entre o pastor Gabriel e o pessoal lá da Austrália, que tem uma igreja lá muito forte. E aí ele fez todos os testes, fez todas as inscrições. Passou em tudo, estava pronto para ir. Aí ele foi para um culto. E aí quando ele chegou nesse culto, um pastor, que não conhecia ele, não sabia quem ele era. Não sabia quem ele era, nada. Ele estava no meio do culto, no meio das cadeiras lá, assim. Ele não estava na frente, ele estava lá no meio, sentado, e o pastor chega assim, em cima do altar, aponta para ele e fala assim: Deus te quer na tua cidade. Deus não te quer na Austrália nem nos Estados Unidos. Foi direcionado. Ele quer na tua cidade. Ele até falou assim, até brincou, não é nem no Brasil, é na tua cidade. Quer dizer, então, aí você vai dizer que isso não é de Deus? Você não vai dizer que isso não é palavra do Senhor? Não pode, você não pode fechar seus ouvidos e seus entendimentos para não entender aquilo que Deus quer falar. E Ele fala. Então, isso ainda é propósito de Deus. Isso é exemplo de confiança para avançar. Sim. Você tem que entender que Deus, quando te coloca algo no teu coração, na tua mente, através de alguém ou de um sonho, você tem que confiar em Deus e avançar no propósito que Deus tem para sua vida. Seja fiel no que Deus tem para você e tenha a certeza absoluta que você vai ter prosperidade naquilo que você for fazer. Até um exemplo que aconteceu comigo, Joyce está aí. E a gente recebeu uma missionária, que é nossa amiga, lá na nossa loja. E a gente vai pedir, vamos almoçar aqui, a gente pediu almoço, vamos almoçar com ela. E ela fez uma oração ali, né, entre nós. E ela falou assim, hoje mesmo, alguém aqui vai receber um telefonema que tanto esperava. Mas eu estava com a minha cabeça tão em outra coisa, que realmente eu esperava esse telefonema, mas tinha adormecido em mim. E eu jamais imaginei que aquela profecia ali fosse para mim. Até imaginei que fosse para a Joyce. Eu digo, eita, Joyce é advogada, está com alguns clientes, eu digo, é alguma ligação de algum cliente para ela, amém. Aí oramos ali e almoçamos e cada um seguiu, depois fomos trabalhar. Seguiu não, continuei com Joyce na loja, que a gente voltou para casa juntas. E aí, de repente, naquele horário que ela falou, de repente eu peguei o telefone e às 3h pouca da tarde tinha uma mensagem no meu telefone de algo que eu já esperava há muito tempo, há mais de anos. E eu disse, Joyce, olha a hora, era para mim. Nossa, a gente ficou tão nervosa, só conseguia dar glória a Deus. Eu disse, Senhor, quando tu prepara, né, Ele usa, Ele põe as pessoas mesmo como instrumento dele, a gente precisa confiar. Porque ali, para nós duas, a gente vivenciou isso. Foi uma prova que quando Deus ele quer falar, Ele fala, Ele usa assim, os vasos que Ele tem, e a gente precisa estar atento. E a gente é prova disso, do que a gente vem recebendo. Claro que enfrenta uns caminhos aí, né? Buracos que a gente fala, vamos dar exemplos aí mais palpáveis, caminhos aí trabalhosos, mas que o Senhor vem confirmando e vem sendo lindo nas nossas vidas. Que a gente olhe para o propósito e olhe para o Senhor. Não olhe para os obstáculos não, porque a gente vai encontrar. Né? Vai encontrar. Mas que a gente esteja sempre olhando para Ele, porque é muito, muito melhor o que Ele tem para as nossas vidas. Claro que vai ter pedra no caminho, e que a gente, como bom cristão, bom servo, vai passar, vai olhar, vai passar pela prova e vai dar glória, porque é para Ele, nosso propósito é Ele. Amém. E aproveitando, né, a nossa live de hoje, eu queria convidar vocês. Né? A gente tem um convidado aqui, né, que está aqui com a minha live. Quando eu falo minha live, foi essa da semana que eu fiz um propósito em oração.
Joyce sabe, me inquietou muito o coração de mãe. E é uma pessoa tão querida nossa, né? A gente vê ele passando por dores. E a gente levanta esse clamor ao Senhor. Senhor, calma o coração dessa mãe e de tantas outras mães, né? Pessoas sofrendo, meu Deus, que a gente quer fazer tanto e não sabe. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então, essa semana eu pedi, vamos levantar um clamor, né? Com o coração cheio de amor, sem especulação, mas que seja só amor, né? Colo, né? Então, essa semana a gente orou sobre essas pessoas, sobre pessoas enfermas nos hospitais, sobre pessoas que precisam de um acalanto para essa alma. E aí a gente vai aproveitar que Ju está aqui e hoje ele faz a oração nesse propósito, né? Para Deus visitar essa mãe, acalmar o coração, visitar outras mães que estão em hospital, guerreando, lutando, outras mães que precisam sentir a paz de Deus. E vamos junto nesse propósito, que a gente esteja unido nessa corrente do bem. Que nada nesse mundo vence quando a gente tem amor. A gente tem amor para dar. Quebra muita coisa. Então que a gente seja, onde a gente chegar, que a gente seja amor. Que a gente seja colo. Que a gente saiba mais ouvir, tá ali, ó, abraçar. E aí, amor, queria convidar, aproveitar que Joyce está aí também, pra gente orar nessa causa de dizer assim, eu tô aqui. Eu não sei, mas eu imagino a sua dor. Eu imagino que esteja doendo muito, mas a gente clama por esse Deus lindo, fiel. E a gente sabe que Ele é calmaria, a gente sabe que Ele é colo, que Ele é socorro. Então vai lá, paizinho. Vai lá e socorre. Vai lá e acalma aquela alma. A gente sabe que a gente não consegue, mas o Senhor pode. Ora, oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Pai Santíssimo, nós queremos, Deus, de antemão, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo nosso acordar, pelo nosso deitar, pela nossa alimentação, pelo nosso trabalho, pela nossa casa, pelos nossos cachorros, pets, pelos nossos filhos, pela nossa família, pais, irmãos. Pelo meu Senhor, neto. Pelo netinho, Cauêzinho. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E te pedir, Senhor, por esse propósito que ela vem orando a semana inteira, que o Senhor possa visitar os lares enfermos, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, acalmar o coração daqueles que estão aflitos, as mães, aqueles que perderam entes queridos, daqueles que estão vivendo um momento difícil em hospitais, sofrendo, Senhor, com dores. Ó, Senhor, que o Senhor vá com o teu Espírito Santo, Senhor, e acalme esses corações. Ó, Senhor, que o Senhor possa ir com cura, com libertação. Que o Senhor possa sarar as dores e feridas, Senhor. Que o Senhor possa cuidar, Senhor, do psicológico daquelas pessoas que estão aflitas, Senhor Jesus. Que o Senhor possa converter os pecadores. Que o Senhor possa trazer os teus filhos, que eles possam ouvir a tua voz e que eles possam te seguir, Senhor. Fortaleça, Senhor, aqueles que estão na fé. Não abandone, Senhor, em nenhum momento aqueles que te louvam e que te buscam. Fortaleça, Senhor, nessa caminhada. Senhor, dá entendimento a cada um deles e a nós. Senhor, nos proteja e nos livre, Senhor, de todo o mal. Amém. Das setas malignas, dos espíritos malignos que possam tentar nos afastar de Ti, do Teu amor e do Teu propósito em nossas vidas, Senhor. Senhor, cuida, Senhor, daqueles que amamos e daqueles que precisam do Teu cuidado, Senhor. E guia-nos sempre, Senhor, no Teu caminho, Senhor. Amém. Possamos estar unidos e fortes
seguindo na tua estrada, no teu caminho que o Senhor determinou para cada um de nós. Amém. Te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe a noite de vocês.